Amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vira a chuva sobre justos e injustos. Só até aqui. Nesse texto, Jesus está falando a respeito dos inimigos, falando também da misericórdia de Deus. E no versículo 45 ele está falando sobre as misericórdias de Deus que são derramadas sobre todas as pessoas, inclusive a chuva que vem sobre justos e injustos. E hoje nós declaramos e avisamos e chamamos as pessoas para o clamor pela chuva. Nós vamos estar orando nesse sentido nessa noite. Quem estiver nos acompanhando em casa, você que está aqui na noite da bênção também, vamos levantar um clamor por chuva. Eu não sei quantos meses, já deve ser uns 3, 4 meses aí já sem chover, e precisamos de chuva. Há alguns anos atrás, por volta do dia 7 de setembro, sempre chovia, e agora as chuvas estão cada vez mais adiando. Mas nós precisamos também entender que chuva na Bíblia, ela é, na sua imensa maioria, um sinal de bênção. Portanto, vamos orar nessa noite também, para que a chuva seja também chuva de bênção sobre a sua vida. Nesse texto, por exemplo, nós vemos que a Bíblia nos mostra que a chuva como um sinal de graça e misericórdia de Deus, porque Deus derrama sobre todos de maneira indistinta, sobre aqueles que fazem o bem, sobre aqueles também que fazem o mal, mostrando o amor, a compaixão e a misericórdia do Senhor. Isso é chuva de bênção. Em outro texto sagrado, no livro de Ezequiel, por exemplo, no versículo 34, nós vamos usá-lo mais à frente, lá está dizendo que o Senhor, delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção, farei descer chuva ao seu tempo e serão chuva de bênçãos. Isaías 44 diz: porque eu derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Chuva, na sua imensa maioria na Bíblia, ela é citado como um sinal de bênção. Portanto, nessa noite, muito da nossa oração é que Deus venha abrir essas janelas do céu, que venha derramar sobre você, sobre a sua casa, chuva de bênção. No entanto, algumas passagens da Bíblia nos falam também que de alguma forma as chuvas vêm como indignação de Deus. Ezequiel capítulo 13, Deus vai dizer assim: portanto diz o Senhor, tempestuoso vento farei romper no meu furor, chuva de inundar haverá na minha ira, pedra saraivada na minha indignação para os consumir. A gente tem, por exemplo, o caso do dilúvio, que foi a primeira vez que a Bíblia relata sobre chuva na Bíblia, e foi uma chuva de destruição. Qual é a diferença então? Chuva de bênção e chuva de males, porque tanto uma quanto a outra a gente vê na Bíblia. Como acontecer, como fazer para que a chuva que Deus vem derramar sobre nós seja chuva de bênção e não chuva de coisa ruim? Porque é verdade, às vezes as chuvas elas se tornam males, aquilo que deveria vir para bênção acaba sendo um grande problema. Como, bispo? Como é que uma bênção de Deus se torna um problema na minha vida? Veja só alguns exemplos. Nós lemos aqui o livro de Ezequiel 34, verso 26, que Deus disse: farei descer chuva a seu tempo. Diga bem forte: chuva a seu tempo. É preciso existir um momento certo da chuva. Existe o tempo certo de Deus para derramar bênção sobre nós. Em Jeremias no capítulo 5, eles vão dizer: temamos agora o nosso Senhor, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas
da colheita. Deuteronômio vai dizer ainda no capítulo 28, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar todas as obras de tuas mãos. Chuva de bênção é quando ela chega no tempo certo. Existe tempo para todas as coisas nessa terra. E nós precisamos estar atentos para o tempo de Deus para a nossa vida, para fazermos as coisas certas e estarmos preparados para receber no tempo certo de Deus. Bispo, como é que chuva pode ser no tempo errado? Por exemplo, vai dizer lá no livro de 1 Samuel, que Deus mandou a chuva no tempo da colheita. Diz o texto, 1 Samuel capítulo 12, verso 18. Essa chuva no dia da colheita, na época em que era para colher, fez atrapalhar a colheita. E aí a colheita que deveria ser uma coisa boa, na verdade ela começa a apodrecer. Chuva fora do tempo. Eu me lembro uma vez que eu trabalhei recebendo soja, num armazém de soja, e era muito interessante, porque o pessoal ficava naquela expectativa, na hora da colheita, e eu me lembro que teve uma semana que a gente estava assim nessa colheita, recebendo essa colheita no armazém, e aí começou a chover, e aí eles tinham que parar a colheita, e os produtores ficavam assim olhando para as nuvens. No dia que amanhecia o tempo, ainda que tivesse nublado, mas não tivesse chovendo, eles corriam para poder fazer a colheita, mas a chuva naquela hora atrapalhava. A soja pegava umidade e aquilo desvalorizava o produto e poderia até mesmo perder. Existe hora que a chuva parece que não é bênção, é aquilo que é dado fora do tempo. Existe tempo para tudo. Nós precisamos então ter paciência para receber as bênçãos de Deus no momento certo de Deus. Estarmos com o nosso coração preparado para esperarmos aquilo que Deus quer na hora dele, no tempo em que estamos prontos para receber aquilo que Deus tem para fazer. Bênção fora do tempo, ele acaba sendo algo ruim. Eu vou dizer aqui, a gente tem vários exemplos, tem pessoas que eles dizem, bispo, eu quero casar, tudo bem, é normal. E aí ele entra em casamento fora do tempo. Ele não para orar. Ele sai doido, desesperado, arrumando qualquer pessoa, porque ele quer casar, ele quer a qualquer tempo. Tem que ser agora, tem que ser hoje, como se estivesse desesperado. E aí, aquilo que deveria ser bênção na vida dele, acaba sendo problema, acaba tendo dificuldade. Ele acaba sofrendo consequências disso. Você está me entendendo? Diga amém. Bênçãos de Deus, elas chegam no tempo determinado de Deus. E aí está uma coisa que nós precisamos fazer, é ser fiéis a Deus, andar com Deus para que a chuva dele, que as bênçãos dele venham sobre nós no momento certo. Porque se passar, se faltar, aí, meu amado, com certeza é problema. Agora, nós precisamos estar também preparados para isso. Um outro elemento que a chuva, ela acaba sendo um problema, é o que a gente chama de uma terra impenetrável, uma terra dura. Alguns especialistas afirmam que os problemas nas cidades grandes como São Paulo, como Goiânia, a gente observa que quando vem a chuva, para a cidade, que deveria acabar com o calor, se torna um transtorno. Por quê? Porque alaga a cidade. As ruas começam a ficar todas alagadas, e fica aquele problema de alagamento e trânsito. Em Goiânia estoura lá o córrego, e enche os túneis, e aquele problema. Entenda bem que seria uma coisa boa, está chovendo, mas isso é tão interessante que na cidade, quando você ouve, por exemplo, as notícias da meteorologia, eles dizem assim, olha, o tempo está ruim. Como é que ele pode dizer que chuva é ruim? Porque é ruim na cidade.
E por que é ruim na cidade? Porque alguns especialistas dizem que colocaram tanto asfalto que a água não tem para onde escorrer. E aí ela começa a alagar. Aquilo que deveria ser bênção, mas por causa do solo que não absorve, que não recebe a água, aquilo que deveria ser bom, ele acaba sendo ruim. A Bíblia Sagrada, em várias passagens, elas nos alertam que nós devemos então ter o coração aberto para receber aquilo que vem de Deus. E esse é um problema sério. O nosso coração duro, o nosso coração fechado para poder obedecer a Deus e receber de Deus, conforme a vontade de Deus e no tempo de Deus. Às vezes nós queremos ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. E quando Deus nos abençoa, quando Deus quer derramar vitória sobre nós, quando Deus quer nos abrir uma porta, o nosso coração duro acaba impedindo que aquilo que Deus mandou seja bênção na nossa vida. No livro de Isaías, no capítulo 55, lá diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e fecundem e faça brotar, para dar semente ao semeador e pão para o que come, assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para o que eu designei. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos deixar o nosso coração duro, quebrar, porque senão a bênção de Deus vem, mas ela passa. Uma vez uma pessoa veio me pedir oração, ele queria um trabalho. Foi muito interessante, foi uma experiência que me marcou muito, foi muito forte a minha experiência com Deus. Ele chegou e me disse: olha, bispo, eu quero que o senhor ore por mim, porque tem uma porta de trabalho, e essa porta de trabalho é o que eu preciso. Então eu preciso que Deus agora confirme isso. Eu estou esperando a resposta, porque se eu conseguir isso, quando eu conseguir, vai resolver os meus problemas financeiros. É muito trabalho, é um bom dinheiro, é o que eu preciso. Ora por mim, precisa dar certo. Eu, amém? Vamos orar, é bênção. Quando eu pus a mão na cabeça dele, Deus me deu uma palavra. Eu tirei a mão e disse para ele: olha, vamos orar. Vamos orar pelo seu trabalho. Vamos orar para Deus abrir essa porta. Mas Deus está falando para mim, para você confiar nele, que se essa porta não abrir, Deus tem uma melhor para você. Você entende isso? Deus falando. Nunca me esqueci disso, porque isso não é comum acontecer. A gente pega e ora e libera a palavra e deixa, mas na hora Deus pesou o meu coração e eu entendi com a resposta dele o que Deus queria dizer. Na hora que eu disse isso, ele falou: não, para mim não serve outro não, tem que ser este. Tem que ser este trabalho. Você entende que às vezes Deus fala conosco, Deus quer nos abençoar, mas nosso coração está fechado para receber de Deus. Nós estamos obstinados, a gente quer isso e ele não conseguiu o trabalho. Nunca mais me falou nada sobre oração também. Você entende que Deus tem o melhor para nós? Mas às vezes o nosso coração endurece. E aí a bênção de Deus, ao invés de penetrar na nossa vida, nos fazer crescer, nos abençoar. Entende que às vezes Deus está dizendo que é um processo. Ele diz: olha, eu vou entrar, vou derramar sobre você. Parece agora que é uma coisa pouca, mas ela vai germinar, isso vai crescer na sua vida. Não vai aparecer uma coisa pronta, mas é uma coisa pequena e vai crescer. Eu estou te abençoando e você fecha o coração. Sei. Às vezes a pessoa, vou usar o exemplo aqui novamente do casamento, vai saber, ele diz: olha, eu quero o doutor. Aí tem lá um rapazinho que é o lavrador, mas Deus conhece o coração dele. E ele diz: não serve para mim, não é do jeito que eu quero. Fecha o coração do homem honesto, trabalhador, que poderia crescer
estudar, aprender, pessoa honesta, aí casa com um mala, porque ele é bonitinho, porque ele tem dinheiro, porque é conversador, e qual é o resultado? O outro lá, que trabalhador, que podia fazê-la feliz, passa dela e casa depois com cachaceiro, vagabundo, traidor, adúltero. Já vi isso acontecer, porque fecha o coração e a bênção de Deus não penetra, e ela não frutifica, ela não cresce no coração da pessoa. Ele diz: eu quero um emprego, mas Deus quer te dar trabalho, e aí a bênção passa, e aquilo que deveria ser bom para a vida dele, acaba se tornando problema. O nosso coração precisa se abrir para Deus. Põe a mão no seu coração e diga: o meu coração precisa se abrir para Deus. Senhor, eu abro o meu coração, derrama bênção na minha vida, conforme a tua vontade. Meu irmão, existe o tempo da bênção, existe o coração aberto para receber conforme Deus quer, e ele precisa estar aberto. Uma terra boa, na época da chuva, ela racha para que a água possa penetrar, e depois que vem as primeiras chuvas, tudo aquilo que você semeia, ele vai brotar. E por fim, às vezes a chuva não é bênção na nossa vida quando os nossos fundamentos são errados. Diga: fundamentos errados. Alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, era o Morro dos Macacos, não sei quantos vocês lembram desse acontecimento. Começou a chover bastante no Rio de Janeiro, então tinha uma comunidade em cima do morro, chamado Morro dos Macacos. E por causa da chuva, que foi grande naqueles dias, houve um deslizamento. Cerca de 200 casas foram destruídas, 60 pessoas foram soterradas. Era chuva, era bênção. Por que aconteceu isso? E aí eles fizeram toda uma pesquisa, fizeram a defesa civil e a polícia investigou e descobriram uma coisa: que o local aonde eles construíram tinha sido um lixão. Um lixão. Era um lixão, depois jogaram terra por cima, compactaram, e aí depois eles invadiram, construíram, mas a água, à medida que vinha chovendo, e era chuva que devia ser uma coisa boa, a água é coisa boa, mas ela foi infiltrando no lixo, encharcando não a casa, mas o alicerce, a base, até que em determinado momento, quando a chuva aumentou um pouco, tudo aquilo caiu e desabou. Preste atenção, meu amado. Às vezes nosso coração está aberto para Deus, mas nós precisamos saber bem quais são os princípios que seguram a nossa vida. No livro de Salmo vai dizer assim, que se destruir os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Seus princípios de fé, de amor a Deus, de ser fiel a Deus, de honestidade, de fidelidade, para citar mais uma vez o casamento, porque se isso de alguma forma estiver corrompido, Jesus vai dizer lá no livro de Mateus capítulo 7, no final do sermão da montanha: todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e deram com ímpio contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E lá ele vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é comparado ao homem insensato que edificou sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpio contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. Qual era a diferença? Entenda bem que as mesmas situações vieram sobre as duas casas, tanto chuva, vento, seja o que for, os rios, o soprar do vento, vieram sobre as duas casas, mas a diferença estava nos fundamentos, na prática da palavra, em obedecer a Jesus de verdade. Aí, quando a pessoa não é fiel a Deus,
não ama a Deus, não tem temor de Deus de verdade, aquilo que deveria ser bênção se transforma em um problema, porque tem fundamento podre na vida dele. E aí de repente a casa cai, de repente a vida apodrece. Recentemente você ouve aí pessoas, são evangélicos, cara é até pastor, mas na hora que ele corrompeu o fundamento, não é? O cara lá era político, candidato a presidente, falava e tudo, né? De repente corrompe-se o fundamento da integridade, e quando vem a chuva, aí a chuva no caso veio de lava-jato, né? Leva tudo, não importa quem seja. Aquilo que deveria ser bom, aquilo que deveria mostrar que é homem direito, aquele que deveria dizer assim, olha, está vendo, o povo de Deus é diferente, se torna uma grande ruína, preso, cadeia, envergonhado, a casa cai, tudo se derruba. Os fundamentos não se podem perder, meu irmão. Não pode fundamentar sua vida em cima de lixo, porque senão quando Deus abençoar, a casa cai. Na hora que Deus te der um crescimento, a casa cai. Sua vida não pode viver numa vida de problemas como esse, de mentira, de corrupção, de inverdades, de infidelidade, senão uma hora a casa cai. Oh meu Deus, me abençoa, se o coração não estiver íntegro. De repente, a bênção de Deus, é Deus derramar prosperidade, e a pessoa se corrompe. É Deus melhorar a vida, e a coisa acaba. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Infelizmente. A pessoa vem para a igreja, uma vida difícil, aí ele começa a orar, Deus começa a abençoar, mas fundamentos corrompidos, aí de repente o casamento acaba. Começa a crescer, começa a estudar, começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, esquece o marido. É só ganhar um celular melhor. Opa, agora meu celular é para a internet. Aqui deveria ser bênção para assistir às coisas de Deus, para evangelizar, está lá vendo porcariada, e um dia aquilo tudo aparece, e a vergonha vem, a casa cai, e a coisa vira aquela bagunça, e bate lá no gabinete do bispo para poder ajudar a resolver. Como isso tem acontecido? Para que seja bênção na sua vida, para que a gente possa orar, e para que a chuva de Deus venha, como essa chuva aqui, nós vamos orar para cair. Espero que esteja pronto, não é? A gente tem que se preparar para vir a chuva, não é verdade? De repente, quando vem, é que você vai descobrir que tem telha quebrada. Se você está esperando a chuva, você tem que dar uma olhada lá nas calhas, se não estão entupidas, não é? Casa aí que tem as calhas, cai muita folha e tudo. Aí você vai culpar a chuva. Não foi a culpa da chuva, foi culpa sua que não estava esperando. E aquilo que deveria ser bênção se tornou um problema. Calha entupida, jogou em cima do telhado, o telhado abriu, caiu no gesso, o forro de gesso apodreceu, caiu em cima da mesa, só vai virando problema. Assim na nossa vida espiritual, nós precisamos estar preparados. Como? Com o nosso coração aberto para Deus. Como? Esperando a chuva a seu tempo. Existe o tempo de Deus para a nossa vida. Como? Mantendo os nossos fundamentos de amor, de fidelidade, de verdade. E aí quando Deus derramar a chuva, como diria lá no livro de Jó, até mesmo com o cheiro das águas, a raiz, ainda que esteja seca, ela vai começar a brotar. Aí vai ser bênção. Aí você vai crescer. Aí começa, né? Quando vem essas primeiras chuvas, né? Os agricultores se alegram. Quando derrama as primeiras águas, todo mundo diz, agora é hora de lançar semente. Um dia estava chovendo, um ano atrás, no meio da chuva, minha filhinha estava em casa,
E a gente, com ela no sofá, eu cochilei, acordei com ela batendo na porta. Ela tinha um pouco mais, menos de 2 anos. Ela ouviu a chuva, ela abriu a porta da sala. A hora que eu acordei com o barulho dela abrindo a porta, ela já tinha entrado debaixo de chuva, pulado na chuva e estava voltando, toda feliz da vida, não é? Pode ser bênção, pode trazer alegria, pode trazer felicidade, pode trazer colheita de Deus na sua vida, mas respeite o tempo de Deus, receba de Deus, abra o seu coração para que seja conforme a vontade de Deus e fundamentos firmes, e aí a sua vida vai ser vida de bênção. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos orar. Quero que você pense nisso um pouco, põe a mão sobre o seu coração. O que você precisa que Deus abra sobre você? O que você precisa que Deus desate sobre a sua vida? Fale para Deus: Senhor, nessa noite eu abro o meu coração. Tem gente aqui que está precisando, que está sedento. Tem gente que fica aflito, desesperado, achando que já está passando do tempo. Mas Deus tem a sua hora. Vai derramar, vai brotar, vai acontecer. Tenha paciência, tenha calma. Abra o seu coração. Vai ser conforme Deus quer. E se você ouviu essa palavra e ela mexeu contigo, se você acha que tem fundamentos errados na sua vida, peça perdão a Deus. E diga: Deus, o Senhor pode me abençoar, porque eu vou permanecer firme e fiel. Ore aí você e Deus. Ore você e Deus agora. Tira um momento, feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Pense nisso. Você tem levado uma vida certa, uma vida íntegra. Deus pode te abençoar hoje. Deus pode abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênção sem medida. Isso não vai abalar a sua vida? Isso não vai abalar os seus alicerces? Fale com Deus, peça perdão a Deus se tem feito algo errado. Se sua vida está em paz, se o seu coração está aberto, peça para Ele: meu Deus, eu estou pronto, pode me abençoar, meu Deus, no tempo das chuvas, pode derramar, meu Deus, as primeiras águas, pode derramar chuva de bênção sobre mim, meu Deus. Eu preciso, Pai, preciso, meu Deus, eu preciso, meu Deus. Pessoas aqui que vão colher a seu tempo, o Senhor vai fazer crescer a seu tempo. Oh, meu Deus, que essa noite seja uma noite para marcar um novo tempo, uma nova vida, um novo momento para o teu filho e a tua filha que aqui ora. Meu Deus, perdoa os pecados. Meu Deus, transforma os corações nesta hora. Meu Deus, o Senhor conhece cada vida ao derramar chuva, e o Senhor derrama sobre os bons e sobre os maus. Mas, Senhor, para os bons, meu Deus, eles vão crescer, frutificar, vão permanecer. Os maus, meu Deus, cairão. Oh, meu Deus, portanto, que a tua chuva seja chuva de bênção, seja de vitória, seja de alegria, seja de milagres, Senhor. Oh, meu Deus, seja para a glória do teu nome. Vem, Espírito Santo, derrama, meu Deus, fala aos corações, meu Deus. Libera, meu Deus, a palavra de vitória, Senhor. Limpa, meu Deus. Oh, Senhor, fortaleça o coração do teu filho e da tua filha, deste que clama nesta noite. Vem, Espírito Santo, em o nome de Jesus. Ei, Senhor. Meus problemas Deus resolverá. Nenhuma tentação me entristece. A minha vida está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus.
Sua vida está nas mãos de Deus. Agora você vai levantar suas duas mãos ao alto. Levante suas duas mãos bem alto. Nós vamos fazer agora um clamor de chuva. A chuva de Deus, chuva de bênção para vir do alto das tuas mãos, da ponta dos teus dedos até a planta dos pés, sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Se o seu coração está aberto, se os seus fundamentos agora estão restaurados, se você está pronto para receber no tempo de Deus a chuva de milagre, ore agora e peça a Deus: Senhor, derrama sobre a minha vida, pode me abençoar, Senhor, eu vou permanecer fiel. Fale para Deus: pode me abençoar, meu Deus, eu espero no Senhor, no tempo do Senhor, na vontade do Senhor. Chuva de milagre, chuva sobre a terra, chuva sobre bênção. Oh meu Deus, chuva, vem Senhor, meu Deus, é sinal de bênção, é sinal de bênção sobre esta casa, sobre esta família, sobre este que agora clama comigo, sobre este que aqui está, sobre aquele que me ouve, sobre aquele que me ouvirá. Oh Deus poderoso, precisamos que o Senhor derrame. Precisamos que o Senhor derrame chuva sobre esta terra, chuva sobre esta vida. Meu Deus, muda o coração, meu Deus, muda as estações. Oh, receba, meu Deus, toca, vem liberando, tirando, meu Deus, essa tristeza, tirando esta angústia, este peso, esta sequidão. Senhor, vem derramando, receba de Deus. É tempo agora de chuva de bênção, é tempo de chuva, é tempo de milagre, é tempo de milagre, é tempo de receber de Deus. Vai brotar milagre na sua vida. O Senhor libera um bom tesouro, o Senhor libera a tua bênção. Oh meu Senhor, nós precisamos da tua bênção liberada, da tua palavra que entra no coração, que penetra na vida, que faz brotar, que faz frutificar, Senhor. Oh, Pai poderoso, em o nome de Jesus, teu filho, vai chover milagre, vai chover, meu Deus, paz neste coração. Vai chover, meu Deus, para que brote alegria. Vai chover, meu Deus, para que brote felicidade, para que frutifique colheita de vitória. Oh, Senhor, receba sobre a sua vida, receba sobre a sua casa, receba sobre a sua família. Receba. Oh, Deus justo e poderoso, é chuva de bênção, é chuva de bênção, é chuva de bênção, é chuva de bênção. Levante bem as suas mãos e cante. Peça a Deus, faz chover, Senhor. Faz chover. Abra as comportas, abre as comportas do céu. Vai chover. E vai chover. Oh Senhor, Vai chover. oh Senhor. Abre as comportas. Levante a sua mão agora em direção da sua casa, do seu trabalho. Ore agora pela sua família. Vai trazer e vai brotar salvação na sua casa. Vai frutificar, você vai crescer no seu trabalho. Estamos vivendo um ano difícil, mas no meio desta dificuldade Deus ainda vai te abençoar. Vai mudar a sua história, ainda é tempo. É Deus quem controla as estações, sua casa, seu lar, sua vida. O Senhor fará guardar, o Senhor fará prosperar, o Senhor fará brotar milagre e proteção. Oh, ore pela sua casa, ore por aquilo que te pertence. Chuva de bênção, chuva de bênção, chuva de bênção, chuva de bênção. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, alcance agora esta casa. Alcance, meu Deus, toda esta família. Oh, meu Deus, chuva de milagre. Oh, meu Deus, chuva de poder. Oh, meu Deus, por tua misericórdia e por tua graça.
Aceita, meu Deus, enche e derrame naqueles que estão perto, naqueles que estão longe, meu Deus, até mesmo sobre aqueles que não merecem, que não te buscam, pela tua misericórdia, pela oração da tua filha que se faz neste lugar. Faça chover bênção de misericórdia. Receba sobre a sua casa, receba sobre a sua casa, receba a sua casa, receba sobre a sua família, receba sobre aquilo que te pertence. Chuva de bênção, chuva de bênção, chuva de bênção. Oh, meu Deus, libera a palavra de vitória, palavra de vitória, Pai. Em nome de Jesus, diga bem forte: eu recebo chuva de bênção sobre a minha vida, sobre a minha família, em nome de Jesus. Se você crê, vamos fazer uma chuva de palmas agora, bem forte, mais forte. Assim vai ser essa chuva sobre a sua vida. Escute, bata palmas, é o barulho da chuva de bênção sobre você. Vai chover bênção, vai chover milagre, mais forte, é chuva de bênção, está chovendo vitória sobre você, sobre a sua casa. Oh, abundante chuva, em nome de Jesus. Glória a Deus, dê glória a Deus e assente. Deus é bom. Sinto que Deus está mudando. Chuva de bênção sobre você. Glória a Deus. Nós vamos fazer agora a nossa última oração, a oração do voto, e vamos clamar para que Deus derrame chuva de vitória também sobre a sua campanha das 7 quartas-feiras. Quantos estão fazendo aí essa campanha? Diga graças a Deus. Semana que vem nós vamos começar também. Por esta causa me ponho de joelho. Então quem está fazendo o voto vai estar orando também pelo voto das 7 quartas-feiras. Então semana que vem nós começamos essa campanha. Na sua poltrona tem aí também um envelope. E agora nós vamos orar para que Deus derrame chuva de bênção sobre a sua vida financeira e sobre o seu trabalho. Prepare agora uma oferta ao Senhor. Nós estamos falando aqui de chuva, estamos falando de oração, estamos falando de derramar de Deus. E a gente tem que ter o coração aberto para ouvir de Deus, a palavra de Deus. E essa palavra vai frutificar na nossa vida. E lá no livro de Malaquias, a gente sempre fala, a gente sempre cita. O Senhor disse: traga os dízimos e as ofertas na casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir janelas do céu e derramar bênção sem medida. A expressão janelas do céu, ela é clara, está falando sobre chuva e chuva de bênção, para ser derramada em cima daquilo que você vai semear. E aí você pode ter certeza, é colheita. Nesse tempo de pandemia, a gente vai ficando muito em casa e vai arrumando algumas coisas que estão lá, Eu tenho um canteiro lá em casa, Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, diz assim: ouviste o que foi dito,